Boa noite a todos. É com muita alegria que a OAB Hortolândia, nessa noite, recebe a todos e trouxemos aqui hoje uma palestra diferente, uma palestra onde nós vamos aprender sobre o tema execução penal, que é um tema complicado, né? Todos nós temos dificuldade e, às vezes, até juiz tem dificuldade para fazer o cálculo da execução. Então, é com muita alegria que a gente vem nessa noite aqui. Quero convidar aqui para compor a mesa. Nós vamos só compor a mesa, gente, rapidamente, e depois nós desfazemos a mesa e o doutor Alex vai começar a palestra, tá? Então, quero convidar o nosso presidente, o doutor Antônio Gonzalez, para vir compor a mesa. Uma salva de palmas para ele. Convidar a doutora Karina Goldman, nossa secretária-geral. Doutor Marciano Souza, nosso presidente da Comissão de Direito Criminal. Queremos também convidar o vereador Clemilton Silva, do Partido PL, para vir compor a mesa, representando aqui hoje os vereadores da nossa cidade. Uma salva de palmas para o Clemilton. Queremos também convidar o palestrante, doutor Alex Couto de Brito. Queremos também fazer referência aos nossos presidentes de comissões, membros, advogados, advogadas que aqui estão presentes. Queremos agradecer vossa presença, o prestígio que vocês nos trazem, que é importante. E vocês perceberam que nós tiramos essa palestra da OAB, né, devido ao público que tinha inscrito. Nós tivemos mais de 60 pessoas inscritas, deve estar chegando pessoas ainda aí, deve estar no trânsito, e isso é uma grande alegria para a nossa diretoria, para a nossa comissão, para o palestrante, né, e para todos aqueles que vão acompanhar essa palestra através da rede Câmara aqui da nossa cidade de Hortolândia. Quero também agradecer a todos os servidores dessa casa que estão nos servindo, e nós fazemos essa referência, agradecendo ao Fábio, ao Renato e a todos os demais servidores. Muito obrigado, porque vocês fazem a diferença no nosso município há muitos anos. O Fábio, quando nós tínhamos a OAB lá na Terezinha Navarro, o Fábio e o Renato faziam as nossas, né, Fábio? As nossas palestras, eles que, na verdade, gravava, né, para depois a gente transmitir, porque não tinha tanta transmissão ao vivo naquela época. Então, queremos aqui fazer referência ao nosso palestrante, o doutor Alex Couto de Brito, doutor, pós-doutor em Direito Penal pela USP, Salamanca e Coimbra, professor de graduação e pós-graduação na Mackenzie, autor de livros de execução penal e direito penal, advogado criminalista. Então, agora eu vou dar a palavra para o nosso presidente aqui. Fica à vontade, presidente. Boa noite a todos. Inicialmente, queria agradecer essa presença maciça. Quando a gente tira um evento, como o doutor Luiz já citou, estava falando do doutor Marcelo também agora há pouco, tira da nossa casa, que temos lá 30 cadeiras, né? 15 enche. Isso já dá... Você já fica sempre com medo do público que vem aqui. Mas queria agradecer cada um dos senhores e das senhoras aqui por essa presença numa quarta-feira, todo mundo tirando seus afazeres, mas tenho certeza que vai ser de grande valia. Quando o pessoal da Comissão de Direito Penal veio me falar dessa palestra, o doutor Marciano, falei, excelente. Aí estávamos com o nosso presidente estadual, o doutor Leonardo Sica, e cheguei para ele e falei, doutor, nós queremos fazer uma palestra assim, 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 e ele, o nome que a gente levou do doutor Alexis, na hora ele falou, não existe pessoa melhor para isso.
meu doutor. Aí, de pronto, liguei, o senhor, em minutos, me respondeu. A gente estava até com um pouquinho de medo, vai vir, não vai vir, e deu certo. Então, já de antemão, agradecer também demais a vinda do senhor para a nossa palestra, tá bem? E, pessoal, é só aproveitar o conhecimento que será transmitido hoje. Doutor, eu vou pedir 3 minutinhos antes de passar para o senhor, que o pessoal da OAB Prev veio até aqui. Eu queria que eles dessem uma palavrinha para vocês sobre a importância da OAB Prev para nós advogados. Primeiramente, boa noite, né, doutores e doutoras. É uma honra, né, uma alegria estar aqui junto com vocês essa noite. A convite do doutor Antônio, do doutor Luiz também, né, sempre tão querido por nós. Primeiramente, me apresentando, né, a grande maioria que não me conhece, mas eu sou a Isabela, eu sou consultora da OAB Prev para vocês. O que seria, né, a OAB Prev? Doutores, é a previdência do advogado. É conosco que está o futuro de vocês. A grande maioria ou não recolhe INSS, ou recolhe sobre o mínimo. O mínimo é o bastante? Acredito que não. Então, o benefício é justamente isso para vocês. É garantir um futuro, é garantir um hoje, através das coberturas, né, de seguro. É muito mais do que isso. Tá bom, doutores? Peguei o contato de alguns hoje. A gente também vai ter um sorteio, né, bem bacana. Então, ao longo da semana, a gente entra em contato, explica um pouquinho melhor como que funciona, e juntos, né, eu como consultora, o Leonardo também, né, que está aqui hoje, a gente juntos vamos construir um futuro digno, né, sem ter que contar com o INSS, e escrever aí uma história, um futuro bonito para vocês. Tá bom? Muito obrigada, doutores, e um ótimo evento para vocês. Você quer? Não, então tá. Então, gente, nós vamos desmontar a mesa, né? E agradecer a presença de todos e dizer que o nosso evento hoje é marcado pela transformação que vamos ter através dessa palestra. Tenho certeza que muitas coisas boas vão entrar na nossa mente aí hoje. Muito obrigado e parabéns por vocês estarem aqui. Bom, já que eu tenho o microfone em mãos, eu queria, antes de mais nada, saudar a todos e a todas. Muito prazer, é uma alegria estar aqui. Para mim é sempre um prazer e uma honra poder falar para os nossos, né, nas nossas casas. Então, assim que a OAB aqui de Hortolândia entrou em contato comigo, por meio do presidente Antônio, eu prontamente encontrei um espaço, dei um jeito para poder estar aqui, para falar um pouquinho para os senhores e para as senhoras. E o tema que eu proponho, quando me permitem, é sempre um tema que é um pouco antipático, às vezes, né? Ou, às vezes, até malquisto, não só pela população em geral, mas até por alguns advogados também, né? Alguns têm um pouco de preconceito, um pouco de receio, porque a gente, para falar de execução penal, a gente tem que lembrar que existem pessoas presas, é isso, pessoas encarceradas, e que existe um direito específico que cuida disso, que é o direito de execução penal. E que a gente pouco vê, pouco estuda e, às vezes, pouco se interessa, né? Na graduação, acho que se buscarem na memória, na graduação, dificilmente tiveram algumas poucas linhas, quanto mais uma disciplina inteira sobre execução penal. Não faz parte dos cursos de direito a disciplina de execução penal. Por muita insistência, às vezes, o professor consegue lá um espaço e apresenta alguma coisa, ou a coordenação ou o diretor coloca lá, divide no programa, mas isso parte muito do interesse da coordenação e da direção, porque não existe uma normativa para que a execução penal seja ensinada na graduação. E aí, por isso, são poucos os advogados que militam de fato. Alguns se interessam e depois abandonam porque percebem que tem algumas contas excessivas, não é? Então, a matemática não é muito a nossa praia, então, na hora que começam a fazer contas de progressão de regime, hoje em dia, tratadas por porcentagem, ou então contas em cumprimento de pena, frações de pena,
para concessão de indulto ou comutação de penas, aí desiste, já não tem tanto interesse assim, fala, muito complicado, acho que eu não vou conseguir fazer e tal. E esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje na atuação da execução penal, as contas, justamente as contas, né? O advogado, às vezes, não sabe fazer a conta, não se especializou ainda, confia nos cartórios e, muitas vezes, os próprios cartórios também não sabem fazer a conta corretamente. Por que não sabem fazer, né? É tão difícil assim fazer a operação? Não, é que as datas são os marcos mais importantes. E se as datas não forem colocadas corretamente no processo de execução, as contas todas saem erradas, né? Para piorar um pouquinho, nós temos algumas mudanças legislativas, muitas mais do que desejadas nos últimos anos, que alteraram de forma seccionada a lei de execução penal. Então, nós temos que trabalhar também com as datas nas quais os crimes foram cometidos, porque a alteração em execução penal é matéria penal, sendo matéria penal não retroage. Então, o marco que define a vigência daquela norma que foi aprovada é a data do cometimento do crime. Então, nós temos hoje algumas pessoas que são pautadas por um regime anterior e pessoas que são pautadas por um regime posterior. Então, não é tão simples assim, não é tão fácil assim, mas eu posso dizer que, em termos de satisfação, para um advogado criminalista, não tem coisa mais importante do que conseguir tirar alguém de uma prisão, né? Então, o advogado criminalista comemora muito esse momento, comemora muito num momento que é um momento mais possível, né, que é do próprio conhecimento, das prisões preventivas. Agora, conseguir fazer realmente uma progressão, né, com um cumprimento de execução correto, com a concessão de todos os direitos que ele tem de progressão e remissão e tudo mais, e também concessões de indulto e comutação de pena, fazer com que essa execução seja realmente cumprida assim, faz com que a gente realize tudo aquilo que foi trabalhado lá atrás em direito penal e em processo penal, né? Afinal de contas, tudo que a gente estuda e desenvolve de direito penal e de processo penal é justamente para um momento em que uma pessoa vai ou não vai para a cadeia. Então, quando ela chega na cadeia, que ela chega no cárcere, a gente precisa entender como funciona isso. Para falar sobre execução penal, nós poderíamos aqui falar, né, só de progressão de regime, nós teríamos aqui um curso de 12 horas, mais ou menos. Então, 12 horas só falando de progressão de regime. Então, eu costumo fazer aqui, vou, né, tomar o tempo aqui, cansá-los por questão de 40 minutos, mais ou menos, que eu acho que é o suficiente, para a gente ter uma visão geral da execução penal, entender o que é a execução penal. Se a gente não entende o que é a execução penal, a gente não se interessa por ela. E se interessa, às vezes, sem entender como ela funciona, não atua como deveria, não atua corretamente, né? E, do ponto de vista até econômico, é muito interessante, porque são poucos os advogados que atuam na execução penal, achando que não vão receber, que não vão ter os honorários pagos e tal, e não funciona dessa forma. Há muita gente que tem condições de pagar os honorários, sim, e, se tudo der certo, provavelmente o convênio com a Defensoria pode ser estendido também para a execução penal. Pelo menos é isso que nós estamos tentando, junto com a Defensoria Geral Pública, e junto com o Tribunal de Justiça no Comitê do Pena Justa, né, para aumentar o atendimento, porque a FUNAP não tem condição, tem muito pouco, né, advogado, e a Defensoria também não consegue estar em todas as unidades, né. Então, a ideia é fazer essa apresentação, trazer um panorama geral da execução penal para entender o que é a nossa execução penal, né. E nada melhor do que associar a execução penal ao garantismo. O que é garantismo, que na boca de alguns parece até uma palavra ofensiva? Não, ele é garantista, não, parece uma injúria, né? E aquele lá é garantista, esse é garantista, aquele é garantista. Ser garantista nada mais é do que obedecer à Constituição Federal, à lei federal que regulamenta a execução penal e atender à função, à finalidade da execução penal. Então, por que garantir? Garantir o quê? Garantir que a função da execução penal seja atendida nos termos da lei e da Constituição Federal. É só isso. O garantismo não nos permite inventar, criar coisas. Nunca foi uma autorização para criar nada. E ele não se opõe a nada. O garantismo não quer que a pessoa que cometeu o crime não cumpra a sua pena ou que não seja encarcerada, nada disso. Ao contrário. Ser garantista é querer que a Constituição seja respeitada, que a lei seja respeitada e que a execução penal atenda à sua função. Se nós entendermos qual é a função, aí nós conseguimos trabalhar com isso, né? Todo sistema, quando é inventado para uma função.
Não existe sistema que não sirva para nada. Todo sistema tem uma função. Tudo que nós inventamos serve para alguma coisa. A execução penal da mesma forma. Então, executar a pena de forma garantista é atender à função da execução penal, né? Para a gente ter uma ideia de como foi a passar... É para lá ou para cá? Aí. Foi eu que passei? Tá. Para a gente entender o que nós temos de execução penal, a nossa lei mesmo, né, a Lei 7.209 de 84, foi aprovada, 7.210, perdão, foi aprovada junto com a 7.209. Naquele mesmo momento em que nós fizemos uma mudança na parte geral, nós aproveitamos e fizemos também uma lei de execução penal. Então, há 40 anos atrás, 41 anos atrás, nós resolvemos ter a nossa primeira lei de execução penal. Como que a execução penal funcionava antes disso? Lá no Código de Processo Penal, nós tínhamos lá um livro 4º, e lá tinham várias disposições, mas que eram poucas disposições judiciais e muito mais disposições administrativas. Nós estamos falando de 1942. Então, naquele momento, nós não tínhamos a execução penal como uma execução judicial. Ela era muito mais administrativa do que judicial. O juiz pouco se metia na execução penal. Essa era a verdade, né? Ele condenava, passava a administração pública, e o que acontecia com a pessoa encarcerada era mais ou menos atribuição administrativa. Nós não tínhamos uma vocação judicial. Então, nós, de 40 a 84, mantínhamos este pensamento. Só que, no meio do caminho, nós passamos por muitas alterações, não só no Brasil, como internacionalmente, em termos de pessoas encarceradas. Basta pensar que nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, no qual as pessoas encarceradas foram tratadas de forma subhumana, inclusive. Então, a partir da década de 50, com a elaboração das regras mínimas para o tratamento de pessoas presas pela ONU, nós fomos melhorando, mudando a nossa visão e entendendo que a execução penal deveria ser também judicial. E aí, quando nós resolvemos, nós temos uma janela ali em 79, né, antes mesmo da mudança de regime, em 79, para mudar a parte geral, a mesma comissão resolve também mudar a lei de execução penal. Então, fazer uma lei de execução penal. Não tínhamos uma lei de execução penal. Então, ali, naquele momento, por força, né, por mote do ministro Ibrahim Abiakel, que teve essa perspectiva, teve essa visão, ele entrega para essa comissão, para que também trabalhe com a lei de execução penal. Todos ali entendiam muito de direito penal, entendiam muito de pena e estavam muito antenados com os debates internacionais. Por isso que eu chamo a atenção ali. Nós tivemos um fato ali muito importante na elaboração, né, o que antecede a elaboração da nossa lei, que foi esse Congresso Brasileiro de Política Criminal e Penitenciária, que foi realizado em 81, que reuniu mais de 1.000 pessoas, né, cerca de mais de 2.000 pessoas, para discutir execução penal. Nós nunca tivemos um congresso com tantas pessoas, né, ao mesmo tempo pensando no tema. E esse congresso foi muito importante, porque dali surgiram muitas ideias para que a lei de execução penal fosse aprovada. Por que essas ideias são importantes? Porque nós não tínhamos um projeto de lei de execução penal. Nós tínhamos apenas um projeto anterior, que era um projeto da década de 70. Se vocês se recordam, naquele momento, na década de 70, nós queríamos fazer uma reformulação de toda a nossa legislação, né? Então, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Penal. Acabou que só o Código de Processo Civil foi aprovado, mas esses projetos todos eram conduzidos, né, por um desembargador aqui de São Paulo chamado José Frederico Marques, que é muito conhecido pelas suas obras de processo penal. E ele era o responsável, então, pelo processo penal, pelo processo civil e pela lei de execução penal. Ele entrega a lei de execução penal especificamente a um outro jurista muito famoso, Benjamin de Moraes, e começam a trabalhar nisso, e, infelizmente, o processo penal e a execução penal não vão para frente. O que faz a nossa comissão do Código da Parte Geral de 84? Pega este projeto de Benjamin de Moraes, reformula um pouco esse projeto, porque não era preocupação, repito, a preocupação era um novo Código Penal, não era tanto a lei de execução penal, e aí aprovam, né, aquele projeto consegue ser aprovado como uma nova lei de execução penal. Então, quais foram as evoluções diretas de 84? É que a tela está meio longe, mas acho que dá para enxergar, né? Então, a primeira e mais importante medida, tanto de Código Penal quanto de execução penal, era
mudarmos o regime de aplicação de pena e medida de segurança. Até 1984, muitos aqui podem não saber disso, né? Estudaram só pela faculdade, não viram, não presenciaram isso, mas até 84 nós poderíamos ter pena e medida de segurança aplicadas à mesma pessoa. É uma coisa estranha, porque nós aprendemos que a pena se aplica a quem é imputável e a medida de segurança ao inimputável, né? Porque um tem capacidade de entender o caráter da pena e o outro não tem essa capacidade. Nós aplicávamos o que chamava-se de duplo binário. Duplo binário. Então, uma pessoa era condenada, cumpria o máximo de pena dela, que era de 30 anos na ocasião, e entrava em medida de segurança. E dali, quando poderia ser libertada, aspas, quando deixasse de ser inimputável, que era algo quase que impossível, né? Então, nós tínhamos uma prisão perpétua disfarçada, porque se aplicava a medida de segurança ao imputável. Em 84, essa é a primeira e grande conquista. Então, nós separamos o imputável do inimputável. Agora, o imputável recebe pena, com prazo determinado, e o inimputável, medida de segurança. Outra medida importante foi impedir tratamento discriminatório com relação também a regimes disciplinares, né? Nós temos na nossa parte especial ainda a presença de penas de reclusão, de detenção, que nós não sabemos muito para que serve, né? É resíduo dessa legislação passada que pretendia, por uma finalidade da pena retributiva, aquela pena que só castiga, pretendia que quem tivesse pena de reclusão sofresse mais, sofrimento físico, sofresse mais, era mais discriminado, vamos dizer assim, e quem tivesse uma pena de detenção sofreria menos. Então, a ideia era estabelecimentos penitenciários separados, nos quais você seria mais rigoroso, causaria mais sofrimento à reclusão e menos sofrimento à detenção. Isso nunca deu certo, nem aqui e nem em outros países que nos influenciaram, né? Isso nós copiamos lá de fora. Nunca deu certo, por quê? Porque a finalidade da pena não é a mera retribuição, não é o mero sofrimento. Então, ficava muito difícil de você fazer uma discriminação dessa forma. Então, nós não temos na lei de execução penal uma diferenciação do cumprimento e das sanções disciplinares a partir dessa separação de reclusão e detenção, ou seja, nós não discriminamos a pessoa encarcerada mais por sofrimento, né? Se sofre mais ou sofre menos, né? Princípio da legalidade, nós colocamos ainda de forma tímida as infrações administrativas graves todas na lei, e vários preceitos que não eram regulados nós colocamos na lei. Participação da comunidade na execução penal, coisa que nós não tínhamos, e agora nós temos, e é muito importante. A comunidade é fator importante pelo patronato, mas principalmente pelo Conselho da Comunidade. Hortolândia tem Conselho da Comunidade? Atuante? Pois é. Então, já convoco aqui o presidente a entrar em contato com o presidente da Comissão de Política Criminal, o Dr. Leandro Lancelotti, que é o responsável e o maior fomentador dos conselhos da comunidade em todas as subseções. Então, a campanha que, até o final do mandato do atual presidente Leonardo Sica, a gente consiga, assim, pelo menos, triplicar o número de conselho da comunidade. Porque o conselho da comunidade é um fator importantíssimo nessa execução da pena. É ele que facilita, é ele que reintegra de fato, né? O patronato é o que acompanha, mas o conselho da comunidade atua junto com a execução. Então, a transição é muito mais fácil, muito mais suave da pessoa encarcerada para o ambiente de liberdade. E isso é novidade também, conquistada em 84. Né? E uma classificação dos condenados pela sua personalidade. Isso foi muito mal interpretado. Né? Como eu disse, o projeto era da década de 70. E na década de 70, nós ainda usávamos um pouco de um conhecimento meio antigo e ultrapassado, que beirava aquele positivismo criminológico, que todos aqui estudaram na faculdade, cujo expoente principal era Cesare Lombroso. Né? Então, a gente não sabia muito bem como trabalhar com isso. Lá fora já se fazia, no que era chamado execução científica. Então, você acompanhava, de fato, a personalidade do sujeito, o tipo de crime cometido, a aceitação dos programas penitenciários, e quando ele se mostrava apto, ele progredia. Né? Não havia tempo de progressão. A progressão era conforme o mérito dele, vamos dizer assim. E nós trouxemos isso para cá, que, num primeiro momento, parecia algo interessante. Ou seja, uma classificação
em torno da personalidade, para você separar as pessoas pela afinidade, pelo tipo de crime, às vezes, mas muito mais pela afinidade de aceitação aos programas. Nós sabemos que as razões do crime são várias, são múltiplas, então, você colocar as mesmas pessoas com motivos diferentes pode comprometer a execução penal, pode comprometer a aquisição dos direitos, porque ela não vai entender os programas penitenciários que são apresentados a ela. Então, a lei faz isso como se fosse um plano de execução individualizado, passando por uma comissão técnica, psicólogo, médico, assistente social, o diretor da unidade, para que esta comissão desenvolva um plano individualizado para aquela pessoa. O que ela poderia ter na execução penal dela, que política ou que plano penitenciário seria interessante para que ela pudesse se reintegrar o mais rápido possível. Tá? Bom, e as involuções que nós tivemos já na lei em 84, né? Como eu comentei, a ideia internacional que havia, hoje há o cenário internacional também já mudou bastante, mas a ideia era de que a pessoa não deveria permanecer certo tempo encarcerada, não é isso? O que nós chamamos de regime fechado. Por quê? Porque desde a década de 60 nós temos estudos muito significativos, apenas para citar um deles, o estudo de Irving Goffman, que mostra que a institucionalização é prejudicial à psique. Então, quanto mais tempo a pessoa passa numa instituição, principalmente numa instituição total, como é o cárcere, mais dificuldade ela vai ter depois para se readequar a outros ambientes. Então, a ideia era que houvesse um mérito, como eu disse, uma execução inteligente, científica. Ele vai atendendo os programas, eu faço lá um plano para ele vai atendendo esses planos, eu vou entendendo que ele entendeu também os valores sociais, que ele vai entender o que é um convívio em sociedade, e aí eu já posso conceder a ele um regime menos gravoso, um livramento condicional, coisa do gênero, né? Nós trouxemos isto, em parte, para dentro da lei, mas nós também mantivemos o método de progressão por tempo. Ou seja, ele vai ter que cumprir certo tempo, mais o mérito, entre aspas, né? Mais essa parte científica. Por que isso é prejudicial? Porque, às vezes, ele já está pronto para caminhar na execução, mas o tempo não lhe permite, ele tem que ficar esperando, né? Ou ele já cumpriu o tempo, mas ele não tem um mérito suficiente ainda. Então, um sistema convivendo com o outro é prejudicial, atrapalha na execução, né? Infelizmente, nós temos isso até hoje. Nós misturamos um mérito, que é um mérito duvidoso, com um tempo de cumprimento de pena, um tempo mínimo de cumprimento de pena. Previsão de exame criminológico. Então, lá atrás, lá em 84, nós inventamos essa palavra, criminológico. Ela sequer estava no projeto de Benjamin de Moraes que foi utilizado. Mas nós simplesmente mantivemos ali essa expressão. Eu tive a satisfação de conversar uma vez com um dos membros dessa comissão, o professor René Dotti, que era professor da Federal do Paraná, e ele também não sabia me dizer muito por que não. Eu falei assim, meu filho, nós não estávamos muito preocupados com isso, não, nós estávamos mais preocupados com a separação de culpabilidade e inimputabilidade, esse tipo de coisa, outros problemas mais graves. Nós não nos atentamos a isso, não, nós mantivemos o exame ali. E ele aparecia como um exame facultativo no momento da progressão e um exame obrigatório para regime fechado. Era assim que ele aparecia, né? Começou no regime fechado, faz um exame criminológico. O que a lei não fez foi separar este exame criminológico daquele exame de classificação. Então, a coisa ficou meio turva. É esse mesmo exame? Não é esse mesmo exame? Nunca, aí a doutrina foi resolvendo, a jurisprudência foi resolvendo, mas, de fato, ele era obrigatório para fechado e facultativo para o aberto, né? E, infelizmente, hoje ele voltou, está aí de novo, tanto para fechado, quanto para semiaberto, quanto para aberto. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente volta a falar do exame criminológico, para a gente entender também se é que isso existe, por que existe e para que funciona, né? Mas ele aparece ali, né? A remuneração inferior ao salário mínimo, lembrando que a lei é de 84 e a Constituição é de 88. Então, em 88, nós colocamos na Constituição o salário mínimo, que não existia, né? Era da CLT. Nós colocamos na Constituição e, curiosamente, hoje não poderia ser menos do que o mínimo, não é isso? A gente não tem muita manifestação a esse respeito, mas, naturalmente, as relações de trabalho no cárcere têm caminhado para mais do que um mínimo, né? Agora, a lei ainda permite isso, menos do que um mínimo, o que, na época, já era
Estranho, porque como você pode remunerar uma pessoa abaixo do que é o mínimo? Né? Qual a mensagem você passa para essa pessoa? Olha, você vale menos, por isso eu estou te pagando menos. Né? Mas ainda é texto de lei. A perda dos dias remidos em caso de falta. Então, se ele comete uma falta disciplinar, a sanção dele é perder os dias remidos. Isso é, no mínimo, cumprimento de pena em dobro, porque nós sabemos que dias remidos são dias cumpridos. Se eu remi, eu já cumpri. Se eu perder esses dias, eu vou ter que cumprir essa pena de novo, ou seja, eu estou cumprindo a mesma pena 2 vezes. Isso foi mantido, nós mudamos um pouquinho, melhoramos um pouquinho. Manutenção da medida de segurança na execução penal, porque nós tínhamos a ideia de que o inimputável era um ser perigoso que deveria ser enjaulado, né, encarcerado e afastado da sociedade. Nós também já estamos mudando isso agora. E a determinação de regime pela soma aritmética. Isso ainda acontece, né? Se eu tenho 2 condenações, e duas condenações de 3 anos, que deveriam ser cumpridas em regime aberto, somadas passam de 4 anos. O regime que me determinam é o semiaberto. Como se 2 crimes de 3 anos tivessem a mesma gravidade de um crime de 6 anos, o que não é verdade. 4 crimes de furto não têm a mesma gravidade que um crime de roubo. E eu tenho a mesma pena. 4 anos por 4 furtos e 4 anos por um roubo. E isso continua assim, né? Nossa lei ainda não mudou. E eu determino o regime de cumprimento em várias penas a serem cumpridas pela simples soma aritmética, e não pela gravidade dos delitos praticados. E ao longo dos anos, eu selecionei ali 3 para lá e 3 para cá, 3 boas mudanças e 3 más mudanças, né? A primeira boa mudança, a Defensoria passa a integrar a execução penal, ela é órgão da execução penal hoje na lei de execução penal, e tem feito muita diferença mesmo, principalmente porque a FUNAP foi esvaziada, foi desprestigiada durante muitos anos, né? Agora parece que vai haver um concurso, para poucas vagas, mas vai haver um concurso para a FUNAP, mas ela foi perdendo muito espaço, a Defensoria veio no momento ideal. Pré-natal e pós-parto e um tratamento mais humanitário para as mulheres encarceradas, coisa que nunca se pensou, né? Então, imaginem que, em geral, a sociedade, a legislação não presta atenção na mulher, imagina ainda no cárcere. Então, isso foi muito bem-vindo, esse tipo de atenção foi muito bem-vinda, foi muito necessária, porque não só a mulher, mas também o filho ou a filha precisam de um atendimento. E também a progressão em 1/8 para as mães, ou seja, um prazo diferenciado, elas saem mais rápido, né? Elas progridem mais rapidamente quando elas forem mãe. E algumas involuções, né? Primeira, discriminação pelo DNA, nós colocamos na nossa legislação um cadastro de DNA para certos crimes, o que é altamente discriminatório e que não se justifica até hoje. Nós não temos uma explicação do porquê determinados crimes têm que ter um banco de DNA, por exemplo. Por que isso? Né? Podemos desconfiar, né? Para que, havendo algum crime daquela natureza, por exemplo, um estupro, a polícia vá diretamente onde? Neste banco de DNA, para ver se uma daquelas pessoas não estava passando ali por aquele momento e tal. Se ela tiver dado o azar de ter passado por ali, pronto, ela vai ser a principal suspeita, né? Nada contra a identificação pelo DNA. O que é ruim é você criar um grupo e esse grupo ser selecionado, na verdade, ser etiquetado por conta do DNA. Se o nosso documento de identidade fosse feito pelo DNA, ou seja, todos nós aqui entregássemos o nosso DNA para tirar um RG, por exemplo, não haveria problema algum, eu teria um banco dessa natureza. Alguns países já adotam esse sistema, né, porque nós ainda usamos o sistema das papilas, né, nós ainda colocamos lá as nossas digitais, não é isso? E o exame de DNA acaba sendo mais apurado. Alguns têm medo, mas é lenda urbana, né? Esse DNA que é coletado para você fazer um banco é um DNA que não traz traço algum. Ele é um DNA que não diz nada a respeito da pessoa. É simplesmente uma tabela com 3 colunas, mais ou menos, onde as bolinhas pretas aparecem. Assim, são bolinhas pretas, não é informação da pessoa, né? Por isso que alguns países hoje têm banco de DNA, coletam DNA para poder identificar mais facilmente, né? Inventamos o RDD, isso é um presente de São Paulo para o país,
né? São Paulo inventa esse RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, que pressupõe ocorrências no interior da unidade, ou seja, no cárcere. Essa é a ideia, é uma sanção que se aplica a quem pratica uma infração no cárcere, mas que é usada indevidamente também como forma de segregação, né, de controle. E que tem pelo menos uma inconstitucionalidade, que é esse isolamento por 22 horas por dia. Isolamento, ou seja, a pessoa fica 22 horas por dia sem conversar com ninguém, sem interagir com outro ser humano. E pelas regras mínimas para o tratamento de pessoas presas, o isolamento é permitido, desde que um médico acompanhe a pessoa isolada e o médico se responsabilize pelo isolamento. Porque um isolamento desta ordem aqui, diário, né, nem no banho de sol ele pode conversar com as outras pessoas, ele fica no pátio sozinho, né? Um isolamento desta natureza causa problemas psíquicos e até psiquiátricos. Isso não sou eu que digo, é a literatura médica, é a literatura da psicologia que diz. Então, o que nós estamos fazendo é maltratando, é torturando essa pessoa e atribuindo a ela alguma doença que ela não tinha. Ela vai desenvolver doenças que ela não tinha. Tá? E dificuldades para a progressão de regime, ou seja, constantemente nós mudamos a lei de execução penal para impedir a progressão de regime, para segurar a pessoa, para não deixar a pessoa voltar à sociedade, se reintegrar. Né? Por causa disso, qual é a nossa situação atual? Bom, nós decretamos, isso é muito curioso, o nosso Supremo Tribunal Federal decretou um estado inconstitucional de coisas. Há uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que teve parcial provimento, e houve uma declaração oficial de que o nosso sistema é inconstitucional. E aí nós mantemos o nosso sistema mesmo sendo inconstitucional. Por isso que eu digo que é curioso, né? Como nós não sabemos como lidar com isso, hoje há um programa, o programa Pena Justa, o Plano Pena Justa, no âmbito do CNJ, já foi aprovado. Quem tiver interesse, é um PDF que se encontra no site do governo, tem aproximadamente 500 páginas e são mais de 300 metas a serem cumpridas pelos estados. Demorou um pouco, alguns anos, mas o plano foi aprovado e os estados têm esta incumbência. São Paulo tem, no âmbito do Tribunal de Justiça, um comitê formado para o Pena Justa, com participantes de vários órgãos diretos da execução, sociedade civil também, para tentar atender às metas do Plano Pena Justa, que são metas, assim, quase que transcrição da lei. Não é isso? Nada além do que a lei prevê para cumprimento de pena. Né? O Brasil ainda é o terceiro em população carcerária. Primeiro na tabela de encarceramento significa que nós encarceramos mais por 100 mil pessoas do que qualquer outro país. Os Estados Unidos ainda é o campeão, ele tem são mais de 2 milhões de pessoas presas, 2 milhões. Né? Fora quem está submetido ao sistema, vai dar mais ou menos 5 milhões, mas eles prendem menos a cada ano. Nós prendemos mais a cada ano, não é isso? Nos últimos anos, nós conseguimos melhorar, equilibrar um pouco essa conta, mas nós estamos em torno de 700, 800 mil presos hoje no país. Né? São Paulo tem menos de 300 mil, ou seja, 40% da população carcerária do país inteiro. Tá? A taxa de reincidência gira em torno de 65%. Há alguns números que mostram que é menor, alguns que mostram que é maior, mas assim, a maior parte dos órgãos ou das entidades que verificam isso apontam 65%. É um péssimo investimento para o nosso dinheiro. 65%. É muita coisa para a gente investir e jogar no ralo, né? A gente está jogando nosso dinheiro fora. E, diante disso, né, diante dessa falta de investimento, dessa falta de preocupação, da sobrecarga do sistema, muita gente encarcerada, poucos funcionários para atender, pouco funcionário da FUNAP, pouco funcionário da SAP. O que acontece? O judiciário toma para ele, às vezes, a função desse controle carcerário. Então, nos momentos em que os direitos aparecem e a pessoa precisa conquistar o direito, o judiciário faz parte do obstáculo à concessão do direito. Né? Do Ministério Público, muitas vezes é a função, ou seja, ele precisa zelar por isso, nós entendemos, ele está lá para isso, para zelar, para ver se a pena está sendo executada corretamente. Agora, o juiz tomar para si essa função de parte, né, de evitar que os direitos sejam concedidos, mesmo sem atuação do Ministério Público, é uma coisa que não deveria acontecer. Né? Se há algo que faz diferença no sistema de justiça, é o juiz imparcial. Para ter um juiz parcial, não preciso de judiciário. Né?
Isso. Aí, então, vamos lá. Para que serve a execução penal? Qual é a função da execução penal? Me deixem só voltar um pouquinho, porque a gente fala de execução penal, a gente fala de processo penal, fala de direito penal, né? Vamos, assim, fazer subir um degrau para entender o que é esse sistema penal, processual penal e execução penal, né? Tudo isso faz parte de um sistema penal. E aí nós já temos um certo problema de aplicação e de interpretação, porque aqui no Brasil nós temos a tradição de separar as coisas, né? Os princípios do direito penal, os princípios do processo penal, os princípios da execução penal, ou seja, a gente quer fazer assim, né? Didaticamente a gente separa para ensinar, e nós queremos levar à prática essa didática. E o sistema penal é um só. Então, os princípios são os mesmos, porque os valores são os mesmos. A função do sistema penal é a mesma. Qual a função do sistema penal? Para que existe o direito penal, o processo penal e a execução penal? Para controlar, para restringir o poder punitivo do Estado. Nós trabalhamos muito com algumas teorias interessantes. O direito penal serve para proteger bens jurídicos, né, essas coisas. Tudo no plano teórico é interessante, como elemento, como ferramenta para atender a função do sistema. E a função do direito penal, desde que ele nasce com o iluminismo, é restringir o poder punitivo do Estado. Se eu não restringir o poder punitivo do Estado, ele vai abusar desse poder. Então, tudo que está no meu sistema, todo elemento, toda peça que faz parte do meu sistema, está lá para atingir a função do sistema. E qual é a função do sistema? Restringir o poder punitivo do Estado. Por isso que no direito penal nós construímos aquelas dogmáticas tão interessantes, não é isso? Várias teorias e conceitos e tudo mais, para não aplicar o direito penal, para restringir o poder punitivo. Por isso que no processo penal nós temos tantas e tantas e tantas garantias e direitos, que é para restringir o direito penal. Naquele momento, né, não vou condenar alguém sem antes garantir devido processo, ampla defesa, lembrar do estado de inocência, não prendo ninguém preventivamente se eu tiver outras medidas que possam ser eficazes, e assim por diante. E na execução penal, a mesma coisa, restringir o poder punitivo do Estado. Só que agora a coisa muda, né? Está ao contrário, porque eu já estou encarcerado. Então, obviamente, qual é a função de quem atua na execução penal? Fazer com que essa pessoa saia do sistema, não que ela fique ali dentro. E isso não sou eu que digo, é o artigo 1º da Lei de Execução Penal, isso é texto de lei. O artigo 1º não diz ali que a função é reeducar alguém, ressocializar alguém. E por que isso? Porque o sistema nunca vai reeducar ou ressocializar alguém, né? Então, ele não traz essa menção. O que diz ali é, a execução tem por objetivo efetivar as disposições da sentença, né? Ou decisão criminal é simplesmente uma briga terminológica entre os autores da lei. Tá? Então, efetivar as disposições da sentença e proporcionar condições para a harmônica integração do condenado na sociedade. Está ali, ó. O que diz uma sentença penal? O que o sujeito perde numa sentença penal? Sua liberdade ambulatória. Ambulatória. Essa é a liberdade que ele perde. Então, qual é a função do juiz quando a lei diz executar a sentença? É garantir que os demais direitos não sejam violados. Essa é a função do juiz da execução penal. Se ele vai cumprir rigorosamente com aquela sentença, a função dele, lembrando que a função maior de todo o sistema é restringir o poder punitivo do Estado, ele tem que fazer com quê? Com que todos os demais direitos sejam respeitados. Respeitando todos esses direitos, a outra função dele é fazer o quê? Proporcionar a reintegração. Ou seja, devolver o sujeito à sociedade. Quando? O mais rápido possível. O juiz de execução tem que ser um juiz diferenciado, ele tem que estar preparado para essa função. Algo que o Tribunal de Justiça, a meu ver, ainda não entendeu. Um juiz de execução pode ser qualquer juiz de execução, por exemplo. E nós temos várias especializadas de crimes tributários ou financeiros em que eu preciso que o juiz entenda da matéria para ser colocado ali, não é isso? Pois já passou da hora do juiz de execução penal, também tem um curso na Escola da Magistratura para entender para que serve uma execução penal. Por no momento em que chegar o direito daquela pessoa encarcerada, ele lembrar que a função dele é essa aí, fazer o quê? Garantir que o direito seja estabelecido, que o direito seja cumprido.
Um juiz normal que eu digo que trabalha no processo, aspas, conhecimento, o processo que vai apurar se o crime aconteceu, ele tem uma perspectiva diferente do juiz da execução. Um juiz de processo de conhecimento olha para onde? Para trás. Ele olha para trás para recuperar o fato que aconteceu lá atrás e trazer aqui à frente. Ele tenta reconstruir o passado no presente. Então, ele está olhando para trás o tempo todo. A partir do momento que ele decreta a sentença, acaba a função dele. É isso, esgota-se a jurisdição. E aí eu passo para um outro juiz. E por que eu tenho que passar para outro juiz? Porque a perspectiva desse juiz não é olhar para trás, é olhar para onde? Para frente. Ele tem que olhar para frente o tempo todo. Eu preciso reintegrar essa pessoa. E reintegrar não é mantê-la presa, reintegrar é devolvê-la para a sociedade. Isso é o texto legal. Então, se eu preparo um juiz com essa perspectiva, na hora que vem o direito, ele vai executar o direito. Nós temos alguns exemplos interessantes no estado de São Paulo, muitos juízes muito competentes, que entendem e se dedicam à execução penal. Em certas comarcas, com 6 meses de antecedência, o juiz já manda preparar os documentos para uma progressão do regime. Com 6 meses de antecedência, ou seja, no dia em que o sujeito adquire o direito, ele progride de regime. E parece que essa mensagem é correta. Eu estou dando a mensagem correta para aquele sujeito. Olha, estou respeitando os seus direitos. Então, você vai progredir. As chances, não é isso? As chances do que a gente entende que seja uma reintegração harmônica são maiores quando você respeita o direito do próximo. E nós funcionamos pelo exemplo. Então, o que nós estamos fazendo é dando o exemplo a ele e falar, olha, estamos respeitando o seu direito, é assim que funciona em sociedade. Eu espero que você respeite o direito dos demais. Se não respeitarem, infelizmente, estamos aqui, ó, portas abertas, volta para cá, vamos tentar de novo, quantas vezes for necessário. A pena de prisão é algo bom? Não. Funciona para muita coisa? Para quase nada, mas nós não temos alternativa. Pela nossa incapacidade, para alguns delitos, não tem jeito. Nós não temos alternativa a certos delitos. Aquela pessoa, neste momento, não pode conviver em sociedade. Então, eu preciso retirá-la da sociedade. Talvez no futuro a gente encontre uma solução melhor. Atualmente, nós não podemos abrir mão da pena de prisão e do sistema carcerário. Bom, e essa tal da reeducação? Me parece que a mentalidade está mudando um pouquinho, a cultura está mudando um pouquinho. A gente vê menos pessoas falarem de reeducação hoje em dia, inclusive os profissionais que atuam na execução penal. De onde vem essa reeducação? Como eu disse, a comissão pega o projeto da década de 70, e na década de 70, 60 para 70, a gente tem uma discussão, a gente tem uma crise na pena no cenário internacional. Isso é visto pelos congressos que são feitos, pelos livros e artigos produzidos. Não se confiava muito mais na finalidade retributiva da pena, essa que serve para castigar e tal. O direito não trabalha aí, né? Fazer o mal pelo mal, não é muito área do direito. Então, nós falávamos de uma tal de prevenção especial negativa. O que era a prevenção especial negativa? É fazer com que o sujeito não cometa mais o crime. Por quê? Porque eu estou amedrontando ou estou anulando. Então, eu boto na cadeia, anulei esse sujeito, ou eu estou amedrontando. Falei assim, está vendo só? Não faça mais isso. Ó, se você fizer, você volta para cá e tal. Essas finalidades nunca demonstraram nenhum tipo de sucesso. Você não tem como provar que uma pessoa que foi presa ficou com medo de ser presa novamente e não vai fazer mais aquilo que cometeu antes ou um outro delito. Então, surge na academia a ideia de uma prevenção especial positiva. Ou seja, eu vou tentar prevenir que ele cometa crimes posteriormente, investindo na pessoa presa, investindo nele. Vamos ver o que ele precisa, é trabalho, é educação, é amor, é carinho, qual o seu problema? E eu vou proporcionar a ele, então, um incremento pessoal. Por isso, uma prevenção especial que atua de forma positiva. E aí surge a ideia, então, da melhoria da pessoa. Eu vou melhorar esta pessoa, que é um termo que lá fora eles até utilizam, mas para nós fica esquisito, né? Ah, o direito vai melhorar alguém? Ainda mais num cárcere brasileiro, eu vou conseguir melhorar alguém numa prisão superlotada, com péssimas condições. Lembrando que eu estou falando da década de 60 e 70, né? Se hoje as prisões não são boas, imaginem naquela ocasião, né? Se a gente tomar por base o Carandiru, a gente vai ver como eram as prisões brasileiras. Então, aparece lá atrás, né,
uma ideia de melhoria, né? A doutrina que propõe isso é uma doutrina germânica, são os alemães que começam essas discussões. Então, e a expressão é melhoria, porque a expressão é Verbesserung, que é melhoria em alemão, e essa é a expressão que aparece nos textos, Verbesserung. Se fosse uma ressocialização, a expressão seria outra, a palavra seria Resocialisierung, seria outra palavra, que é o que já se falava lá atrás. Lá em von List já se falava isso, no começo do século XX já se falava de uma ressocialização, que nós aqui, muito inteligentemente, falamos em reintegração. Nós somos mais modestos, ou mais realistas, como preferirem. Nós vamos reintegrar essa pessoa. Por quê? Porque nós não temos pena perpétua e não temos pena de morte. É uma opção democrática. Então, temos que reintegrá-la. O que fazer para reintegrá-la? No mínimo, respeitar os direitos dela. No mínimo, no mínimo. Né? Então, eu tenho minhas reservas com o reeducando, reeducação, eu não uso o reeducando nunca, eu prefiro chamar de pessoa presa ou pessoa encarcerada. Por quê? Porque você se lembra que ela está encarcerada e ela merece atenção. Reeducando parece que eu estou fazendo uma coisa boa. Não, fica aqui, você vai ser reeducado, como se fosse um bom lugar para ficar. Pessoa encarcerada, o cárcere não é bom, nós sabemos disso, e aí eu aproximo isso da função do sistema, que é jogar para fora logo, que é mandar embora logo, tirar do cárcere. Tá? Quais seriam mudanças de posicionamento interessantes, né? Aqui já caminhando para o final. Primeiro, perda dos dias remidos. Isso nós conseguimos mudar a lei um pouquinho, melhorou. Antes era o perdimento de todos os dias remidos. Nós conseguimos mudar a lei para a perda de até 1/3. De 100% para até 30% já melhorou bastante. Agora, o detalhe é o até. Porque se até 1/3 pode ser 0. Pode ser de 0 a 1/3. Então, a partir do momento que eu coloco até 1/3, o que eu exijo do juiz de execução? Fundamentação. Ele tem que fundamentar por que vai perder 1/3, ou vai perder 1/4, 1/5, 1/6, não vai perder nada. Então, a partir dessa alteração legislativa, o juiz precisa justificar. Ele não pode simplesmente dizer, decreto a perda de 1/3 dos dias remidos. Não, embargo de declaração. Opa. Tem que dizer por quê. Por que não pode ser menos ou por que não pode ser nada? Não é isso? E me permite, então, discutir. O ideal seria não perder nada, né? Já expliquei. Ele vai ter que cumprir 1/3 de novo. Ele já cumpriu essa pena. Segundo, contagem aritmética, de novo. Se eu tenho 2 condenações de 3 anos no regime aberto, eu deveria cumprir 6 anos no regime aberto. Porque o regime dos crimes que eu cometi é o aberto. A gravidade não exige um semiaberto ou um fechado. Isso a lei ainda não mudou. O cálculo ainda é puramente aritmético. Então, 2 condenações de 3 anos vão me fazer com que eu vá ao cárcere, ao semi-aberto, que, na verdade, é fechado. Né? Isso. Terceiro, conversão da restritiva em privativa. Né? Isso nós também caminhamos, mudamos um pouquinho, jurisprudencialmente, mas mudamos. Nós temos o tema 1106 do STJ, que corrigiu um pouco isso. Né? O que acontecia? Nós tínhamos uma condenação a um regime fechado, ou semiaberto, e, em seguida, uma nova execução para uma restritiva de direitos, por exemplo. Qual era a praxe nas varas de execução? Veio uma nova condenação restritiva. Ele está preso, não vai conseguir cumprir, então, revogue-se a restritiva, não é isso? Reconverta-se em prisão. Então, se ele tinha 2 anos de restritiva, convertia em mais 2 anos de prisão e somava aquela pena que ele estava cumprindo anteriormente. Né? E não é bem isso que a legislação, de uma forma geral, diz. Nós sabemos que as penas mais graves são cumpridas inicialmente. Isso diz o Código Penal. Eu cumpro primeiro as penas mais graves, depois as penas mais leves. Nós, pela jurisprudência, conseguimos acertar isso com relação ao crime hediondo, por exemplo. O crime hediondo, então, eu começo a cumprir primeiro o crime hediondo e vou tendo as frações do hediondo separadas das frações do crime normal. Mas, nesse caso aqui, precisou um posicionamento do STJ num tema, esse tema 1106, que não é muito claro. Ele começa falando do contrário. O que ele está dizendo é o seguinte, se eu estou em restritiva de direitos e vem uma condenação a um regime fechado, por exemplo, realmente não tem como, né? Eu vou ter que passar o regime fechado. E aí, o STJ entendeu que, então, eu converto essa pena aqui restritiva na privativa de liberdade para cumprir com a outra. E no finzinho do dispositivo lá, que é como se fosse uma súmula, no finzinho do dispositivo ele diz assim, o caso contrário não é
automático, ou seja, se vem uma condenação posterior, não é automático. Significa que eu posso cumprir a minha pena mais grave e a minha pena mais leve vai esperar, ou seja, a minha restritiva vai esperar, e aí eu vou cumprir a minha restritiva. Isso não é de muita aplicação concreta nas varas, isso o advogado precisa ser atuante para lembrar o juiz disso, porque às vezes o cartorário faz ali uma confusão e o advogado de execução tem que estar muito atento para falar, não, um minutinho só, tem um tema aqui, o STJ está decidido, ele vai cumprir o fechado, o semiaberto, depois ele cumpre a restritiva, porque os juízes simplesmente reconvertiam. E às vezes eu já vi situações em que ele reconvertia todas. Então tinha uma restritiva de direitos, uma pena de multa, 2 de multa ou 3 pecuniárias, né? 3 pecuniárias e uma restritiva. Bastaria que o condenado não pagasse uma pena de multa, por exemplo, que o promotor pedia a reconversão de todas e o juiz reconvertia todas e dava lá 8 anos para o fulano. Era uma coisa assim, meio, né? E muitas vezes o tribunal mantinha, tinha que ser, no caso concreto, chegar ao STJ para o STJ corrigir. Né? Por isso que foi gerando esse tema 1106, para o ajuste disso, para os tribunais obedecerem. Então, tivemos aqui uma mudança interessante. E, em quarto, a remissão ficta, essa não passou, então nós temos 2 melhoradas e 2 que mantiveram o status. Né? Essa também não passou, que diz respeito àquela pessoa que está apta ao trabalho, tem direito ao trabalho pela lei de execução penal, é direito dele, e o Estado não proporciona a ele o trabalho. E ele está apto para isso. A partir do momento que ele está apto, quer trabalhar, se manifesta nesse sentido, e o Estado não dá a ele o trabalho, lhe tira o direito à remissão. Então, nesse sentido, a remissão ficta compensaria isso. Não tem trabalho para mim, não tem problema. A partir desse dia, é como se eu estivesse trabalhando. A cada 3 dias de cumprimento de pena, eu vou caminhar 4. A cada 3 dias, eu vou caminhar 4, e assim por diante. Por quê? Porque a incompetência do Estado não pode ser transferida para o cidadão. Eu estou aqui, eu quero trabalhar, você não me dá emprego. Eu consigo emprego fora, inclusive. Né? E a pessoa encarcerada pode trabalhar fora da unidade em qualquer regime, fechado, semiaberto ou aberto. A diferença é que no regime fechado, a lei exige medidas de segurança para evitar a fuga. Né? E aí o sistema não tem gente suficiente para acompanhar o fulano para ir trabalhar e tal. Mas, de qualquer forma, isso chegou ao STF, o STF não aceitou, não entendeu a ideia e rechaçou a ideia de uma ficção, de uma remissão ficta. Tá? E aí, agora sim, caminhando para o final, né, um novo olhar. Nós temos alguns projetos de lei de execução penal, nós tivemos um projeto muito bom, que infelizmente não caminhou, foi arquivado, né, foi passada a legislatura e foi arquivado, mas tinha muitas mudanças muito importantes. Né, e algumas dessas aqui estavam contempladas. Então, primeiro, previsão de justiça restaurativa no cárcere, entre funcionários, entre encarcerados e entre funcionários e encarcerados. A justiça restaurativa funciona muito bem em ambientes de convívio forçado, por isso que se aplica muito na vara da infância e juventude, em escolas, e também se deveria aplicar em unidades prisionais. Basta lembrar que o último decreto de indulto, esse agora que saiu em dezembro, tem lá a possibilidade, o aumento de 1/3 no prazo de pena para concessão do indulto, se o encarcerado passou por políticas restaurativas na unidade. Ou seja, 1/3 a mais, ele caminha 1/3 na frente, ou seja, consegue o indulto muitas vezes por ter participado de práticas restaurativas. Quais práticas restaurativas? No sistema não existe. Alguns estados têm, por isso o decreto de indulto faz menção. São Paulo não tem, a SAP não tem pretensão, no momento não tem intenção disso, então está sendo gerado um projeto piloto, algumas pessoas especializadas nisso estão pensando num projeto piloto, vão implantar numa unidade piloto para poder conseguir levar os demais. Né? E o plano Pena Justa prevê esse tipo de medida. Né? Imaginem um círculo restaurativo no qual as pessoas, de fato, resolvem o conflito ao ponto de uma sanção administrativa ser desprezada. O condenado não recebendo a sanção administrativa, isso não afeta no prazo de progressão de regime dele. Como ele vai conviver a partir dali, esperando o seu direito de forma muito mais tranquila e menos conflituosa. Definição de faltas leves e médias na legislação, porque hoje nós temos faltas médias e leves ao bel prazer das secretarias de administração penitenciária dos estados. Isso é muito, muito, muito complicado. Por quê? Porque elas afetam diretamente no tempo de progressão. Extinção da casa de albergado e assimilação do regime domiciliar. São Paulo tem 0 unidades de casa de albergado. 0.
não tem nenhuma. Por um breve período teve a APAC. A APAC ela é gerada no estado de São Paulo. O estado de São Paulo expulsa a APAC daqui. Minas Gerais, me parece que hoje tem 37 APACs. 37. Então, a casa de albergado, na verdade, nunca existiu. Desde 84, quando foi criada na lei, nunca existiu. E nós usávamos a APAC como aberto. Mas o regime aberto foi uma tentativa, lá na década de 70, como eu mencionei, de se melhorar o sistema de execução. E o Brasil, como estava gerando a sua lei, colocou o regime aberto. Nenhum país adotou o regime aberto. Não faz sentido a pessoa voltar para o estabelecimento à noite. Então, recolha-se na sua casa à noite e fique com a sua família. À noite, nos finais de semana, na sua casa. Por isso, também, depois, nós inventamos a pena de limite de final de semana, ou limitação de final de semana, para ele ficar recolhido em casa. E, então, extinguir logo o regime aberto e passar logo para um livramento condicional ou uma prisão domiciliar, né? Progressão de regime antecipado em casos de superlotação. E isso, o Brasil já foi condenado, aspas, pelo Comitê e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Comitê recomendou, o Brasil não atendeu, a Corte impôs. Então, nós tivemos 2 estabelecimentos aqui, um no Rio de Janeiro e um em Pernambuco, que tinham uma superlotação que alcançava o dobro. O dobro. Era para 700 pessoas, havia ali mais de 1.500 pessoas. Então, a Corte disse que, como era o dobro, para cada dia que a pessoa estivesse naquela situação já considerada pela Corte de tortura, superlotação é tortura para a Corte, ela cumpriria 2 dias. Então, cada dia valeria por 2. E ela já mandou fazer isso. O STJ já reconheceu a recomendação da Corte para que os estados já apliquem. Então, se o STJ reconhece, qualquer unidade da federação, qualquer estabelecimento prisional que tenha uma situação de superlotação, pode ter o mesmo tratamento. Ou seja, tem o dobro de pessoas, então, cada dia vale por 2. Tá? Isso poderia ser pautado na lei, isso poderia estar na lei, mas atualmente é só uma posição jurisprudencial, né? O fim de todos, né, da perda de todos os dias remidos, não permitir mais a perda dos dias remidos, a retirada do inimputável da execução, e isso nós já estamos caminhando assim a passos largos, a uma resolução do CNJ que determinou que nenhum Estado mais possa ter nenhum hospital de custódia e tratamento psiquiátrico submetido à Secretaria de Administração Penitenciária. Isso é um caso de saúde, então os hospitais devem ser todos transferidos para a Secretaria da Saúde. O Estado de São Paulo está assim, bem adiantado nisso, falta só um detalhe final do decreto de transferência. A resistência, claro, da Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde não quer assumir esse problema, mas assim, não tem volta mais, isso vai ser passado para lá, para a Secretaria da Saúde. Por quê? Porque o inimputável deixou há muito, muito tempo de ser aquele perigoso do Lombroso e passou a ser uma pessoa doente que merece tratamento. Então, o Estado deve cuidar dela e não simplesmente segregá-la. Então, isso está caminhando, mas deveria... O projeto tirava a palavra a expressão medida de segurança da lei. Né? E detração compensatória concedida ao sentenciado em 2 dias, se permanecer em regime diverso do determinado na sentença. Né? Muitas vezes é o semiaberto, e aí ele é capturado e é mantido no fechado, até que apareça, aspas, vaga, para que ele vá para o regime adequado. Né? Então, se nós tivéssemos 2 regimes só, ficaria mais fácil, fechado e semiaberto, mas para cada dia que ele permanece no fechado indevidamente, ele deveria ter uma remissão também em dobro. Cada dia ali dentro valeria por 2 dias. Isso também seria um ótimo passo. Né? Aqui eu deixo uma recomendação, isso é um manual, escrito há muito tempo já, por um autor chamado Andrew Coyle. Andrew Coyle é um pesquisador lá do London College, na Inglaterra, que acho que há mais de 30 anos só estuda execução penal. Estuda muito, mesmo execução penal, e não só na teoria. Ele dirige e dirigiu vários presídios pelo planeta. Então, ele vai até os países e aplica o método dele nas unidades prisionais. Ele esteve no Brasil, numa unidade no Rio de Janeiro. E ele elaborou esse manual, que foi mandado traduzir pelo ministro da Justiça na época, salvo engano, José Carlos Dias, mandou traduzir para o português, e isso está à disposição na internet, gratuitamente. E ele dá, logo no começo do manual dele, ele dá a receita
de como gerenciar uma unidade prisional e fazer com que ela funcione. Então, um spoilerzinho. Primeiro, ele fala assim, que a única forma correta é respeitando, dentro de um contexto de direitos humanos. É isso. Tem que ser dentro de um contexto de direitos humanos. Por quê? Primeiro, aquela seta lá está um pouquinho pequenininho. Primeiro, porque é o certo, ele diz. Porque é simplesmente o certo. Por princípio, temos que respeitar os direitos humanos, ponto. E segundo, porque funciona. Ele fala, funciona. Eu aplico, eu respeito os direitos, eu cumpro a execução do jeito que tem que ser cumprida e funciona. O estabelecimento não tem as rebeliões que normalmente tem, o diálogo e o trato entre encarcerados e funcionários é diferenciado e assim por diante. Alguns estabelecimentos chegam a tirar o uniforme dos funcionários. Os funcionários não usam uniforme de policiais ou, né, macacões e tal, fardas, não. Em algumas unidades até isso diminui muita tensão interna. E ele vai falando. Então é interessante quem tiver, né, curiosidade, isso está na internet em PDF. Né? E é com isso que eu termino, ou seja, voltando lá ao tema, ao começo, né, o que é garantismo? Por que execução penal é garantismo? Porque funciona. Porque de fato funciona. Então, se nós só cumprirmos a lei de execução penal, observando o artigo 1º essencialmente, tudo mais que vem para baixo deve ser orientado à luz do artigo 1º, e não o contrário. Então, quando chega para um promotor ou chega para um juiz, e eles verificam que aquilo é possível, eles têm que fazer o impossível para que essa pessoa seja colocada em liberdade. Né? Para terminar, eu deixo aqui só uma reflexão sobre uma última alteração da lei que vai contra tudo isso que a gente falou aqui, que foi a restituição do exame criminológico. Então, alguém que provavelmente não conhece de execução penal e muito menos do que é um exame criminológico, propõe essa alteração legislativa como se fosse uma fórmula mágica para segurar os monstros horrorosos, né, criminosos, que apavoram a sociedade. E aí coloca lá o exame criminológico dentro da execução penal de novo, ele tinha saído, não estava mais lá, não deveria nunca ter estado lá e vou explicar por quê. Lembram-se que o nosso sistema anterior era o duplo binário? Então eu tinha pena e medida de segurança? Pois é. Naquele projeto do Benjamin de Moraes, nós temos lá alguns artigos que falam de um tal exame, que não é definido, não tem nome. E na exposição de motivos do projeto do Benjamin de Moraes, ele diz que são exames para ser feitos aos inimputáveis, se referindo aos que estavam submetidos ao duplo binário. Então, aqueles que cumpriram a pena e terminaram a pena e passariam a uma medida de segurança, teriam um exame para dizer se eles poderiam ou não poderiam o quê? Serem liberados da medida de segurança. Ou seja, o exame criminológico é um exame pensado para inimputáveis, não para imputáveis, como nós fizemos agora. Que antes nós tínhamos como facultativo para a progressão do fechado para o semi, e agora nós temos como obrigatório para a progressão do fechado para o semi e do semi para o aberto. Ou seja, num retrocesso absurdo e em conflito direto com o artigo 1º e tudo aquilo que prega a execução penal. Eu agradeço muito a atenção, espero não tê-los cansado demais, agradeço novamente o presidente, a quem eu estendo os cumprimentos a toda a diretoria de Hortolândia e estou à disposição para aqueles que quiserem debater um pouquinho mais. Muito obrigado. Maravilha. Pessoal, vamos abrir então, conversei com o doutor, ele está disponível para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida que puder ser feita, né, que quiserem fazer, o doutor está aqui para tirar essa dúvida. Boa noite, excelente palestra. Aprendi muito aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre... o doutor falou sobre os honorários, sobre o convênio, possivelmente uma parceria. E a pergunta que eu gostaria seria no sentido do quê? As pessoas encarceradas, elas trabalham e têm a sua remuneração. Elas poderiam estar utilizando dessa verba para estar custeando os honorários do advogado,
E sobre vou emendar outra pergunta. E sobre a questão das garantias, do respeito ao direito do sentenciado. Nós vimos muitas coisas acontecer no sentido da violação por parte, né, alegado por parte dos sentenciados, por parte dos agentes de segurança pública. Então, a pergunta seria qual? Sobre a questão da fé pública que tem o agente, seria possível, se já tem alguma discussão, para não ficar a palavra do sentenciado e a palavra do agente público, alguma possibilidade de eles estar usando as câmaras corporais dentro da unidade prisionais para contradizer quem está dizendo a verdade? Muito obrigado. Bom, ótimas perguntas, né? Então, a primeira sobre o dinheiro que ele recebe, né, o salário que ele recebe. Poderia, sim, como pode, atualmente usa. Né? É que, havendo prejuízo à vítima, por exemplo, a primeira destinação do salário dele é o ressarcimento à vítima. Se há uma pena de multa, também vai a pena de multa, e assim por diante. Mas o que sobra, ele pode, sim, passar para a família, pode ser a intermediadora para isso, ele pode utilizar, sim. É que, normalmente, o pagamento é pequeno. É muito pequeno, né? Então acaba não conseguindo manusear isso. Quanto à segunda pergunta, dentro do plano Pena Justa, existe essa meta de câmeras corporais aos agentes, hoje policiais penais, né? Então existe essa meta. A Secretaria de Administração Penitenciária está tentando, né, está se esforçando para ver como ela vai fazer, porque ela não tem as câmeras todas ainda, né? Isso é uma particularidade que sequer a Polícia Militar conseguiu ainda. Mas eu acho que é uma tendência natural e acho que, num tempo razoável, isso vai ser uma realidade. Fora as câmeras corporais, existem as câmeras internas das unidades. Né? Então, quase todas funcionam. Quase todas funcionam. Então, havendo qualquer desrespeito, e o condenado trazendo isso, a pessoa encarcerada trazendo isso ao advogado, o advogado tem que levar todos os canais. Então, ele pode levar ao Conselho da Comunidade, pode levar ao juiz da execução, ao próprio promotor, à defensoria, ao Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário também tem a função de fiscalização do sistema. Então, quanto mais pessoas ele acionar, melhor. Boa noite, doutor. Tudo bem? Agradeço pela palestra, uma temática de suma importância. Doutor, certamente a gente não possui estrutura para esse exame criminológico, né? E o que o senhor tem acompanhado, se tem uma questão de estrutura, algum movimento nesse sentido? Eu tenho um cliente de Sorocaba, né? Não tem nada confirmado, mas segundo o que ele me informou, que está demorando 90 dias para fazer o exame criminológico para progressão por regime aberto. Então, como que a gente pode também atuar nesse sentido para evitar o excesso de execução? Vai depender muito da unidade, porque, de novo, esse exame é uma ficção absurda. Se você pergunta a um médico, ele fala assim, vocês são loucos. Se pergunta a psicólogo, ele fala, vocês são loucos. Deveria chamar uma cartomante, ela puxa a carta aqui, e a gente vai ter um resultado mais acurado, se ele vai ou não vai cometer o crime, uma bola de cristal ou coisa do gênero. Um exame prognóstico de criminalidade é algo absurdo. Os psicólogos já se recusaram a fazer o exame e houve uma intervenção do Ministério Público Federal nesse sentido. Houve uma resolução, certa vez, do Conselho Federal de Psicologia proibindo os psicólogos. E o Ministério Público Federal entrou com uma medida para cancelar essa resolução. Ou seja, os psicólogos também não gostam de fazer esse exame porque vai contra o juramento de ajudar as pessoas. É isso. Então, vai depender muito do profissional na unidade. De qualquer forma, em termos práticos, é muito interessante que antes do prazo, então, acompanhando a execução penal, o advogado sabe quando vai ser o prazo para progressão de regime, que com meses de antecedência ele já dê a entrada e já pergunte se há algum impeditivo e peça a manifestação do Ministério Público para que ele se manifeste, se ele vai querer ou não vai querer o criminológico. Nós temos alguma jurisprudência do TJ dizendo assim, tudo bem que pode pedir o criminológico, mas não pode pedir no dia que ele ganha o direito. Então, faz o seguinte, sai, se der ruim criminológico, volta. Algumas jurisprudências. Então, teria o respaldo jurisprudencial. Agora, uma boa notícia é que, no âmbito do Comitê do Pena Justa, está se preparando uma alternativa ao exame criminológico. Então, isso já existiu no sistema. Muitos aqui não conhecem, mas já existiu no sistema. É um relatório qualificado,
Então, quando a progressão se aproxima, gera-se um relatório qualificado com uma manifestação do diretor da unidade, manifestação do diretor de disciplina, que é o policial que fica mais em contato, com o setor administrativo de sindicância da unidade, para perguntar, né, esse relatório vai dizer sobre o comportamento dele lá dentro. E pedir o relatório médico e psicológico para ver se não tem alguma alteração. Com base no que existe no prontuário, vai se gerar um relatório qualificado. Aí não preciso submetê-lo a esse exame criminológico. Eu gero o relatório e o relatório é apresentado para o juiz no momento da progressão. Ele passa ao Ministério Público. Então, na exceção, o Ministério Público, entendendo que não é suficiente, aí ele pede o exame criminológico. Isso vai economizar muito mesmo para o Estado. O Estado não tem dinheiro para fazer todos os criminológicos. A coisa é tipo assim, R$1.000 cada exame. São 300 mil presos. Vamos falar aí de 150 mil fazendo exame. Vê o valor disso. Não fecha a conta. O Estado não tem esse dinheiro. E os juízes vão ficar com isso na mão e o sistema vai explodir porque não vai haver progressão. Então, isso está sendo pensado. Já há um relatório modelo e parece que vai começar já um projeto piloto numa unidade. Eu só não tenho detalhes porque isso é dentro de um subcomitê que está trabalhando isso. Dentro do Comitê Penal Justiça é um subcomitê. Mas o relatório está pronto, o modelo está pronto, e ele vai ser colocado em prática agora em algumas unidades já. Então, eu acredito que até o final do ano isso funcione. Mas, de qualquer forma, acompanhando a execução, peça com antecedência e inste o Ministério Público. É o caso, não é o caso, por quê? Né? Faça a petição dizendo, olha, não tem nenhuma ocorrência psicológica, nenhuma ocorrência médica, nenhuma infração administrativa, o tipo de crime cometido é tal, né? Por que pediria o exame e tal? E aí ele pode abrir mão do exame, se ele achar interessante. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Nada. Boa noite. Agradecer a presença e a qualidade da palestra. E eu queria aproveitar a experiência do doutor para falar de um caso prático que eu estou sendo desafiado. Uma pessoa que foi condenada a X em regime semiaberto. Há muito tempo já ela está morando em outro estado da federação e nesse estado não existe unidades de regime semiaberto. E é amplamente utilizado lá eles falam de comprimento semiaberto harmonizado com uso de tornozeleira eletrônica. A pergunta é, nesse caso específico, a execução, a pena foi cumprida, o crime foi cometido em São Paulo, foi julgado em São Paulo, a execução seria em São Paulo. Essa pessoa mora no Paraná com familiares, estuda, trabalha lá, e eu não tenho resposta para isso, porque tudo aquilo que eu fiz até agora, no processo, seja na execução, habeas corpus, ninguém garante isso, eles querem que a pessoa se apresente primeiro, para depois tentar transferir ela do Paraná para o estado de São Paulo, que é uma contradição, porque a pena ela deve ser cumprida o mais próximo possível dos familiares, tal, tudo mais. É o meu desafio que eu estou enfrentando, que eu espero receber algum auxílio do senhor. Eu tenho a resposta, má vontade. É má vontade de quem opera o sistema, porque é isso, é isso. Se ele tem que cumprir próximo à família, e a família está no Paraná, ele está no Paraná, ele trabalha no Paraná. Ah, mas o Paraná não tem semiaberto. O Paraná tem um bom sistema de execução penal. O Paraná tem a maior quantidade de conselhos da comunidade do país. Mais da metade dos conselhos da comunidade está no estado do Paraná. Eles são muito bem estruturados nesse sentido. O software que vai ser implementado aqui foi desenvolvido no Paraná. Má vontade, má vontade. Por quê? Porque ele deveria cumprir lá. Por que ele tem que chegar aqui, para dar aqui? O procedimento seria ele se apresentar aqui, daqui, aí o senhor teria que pedir a transferência para ele, teria que comunicar ao juiz daqui, pedir para o juiz de lá, o juiz de lá teria que aceitar, o juiz daqui teria que aceitar, promover a escolta para transferir para lá. Para quê? Má vontade. É má vontade. Já foi até STJ? Vai ter que ir. Vai ter que ir porque é má vontade, é pura má vontade. O juiz do Paraná poderia se apresentar no Paraná, o juiz do Paraná poderia determiná-lo ao estabelecimento ou colocação da tornozeleira eletrônica e pedir a execução, se é que existe aqui. Se não existe execução aqui, ele simplesmente pega a sentença de lá, de São Paulo, e abre uma execução no Paraná. Não tem problema nenhum.
Ele vai começar, ele vai emitir a guia a partir da... A guia sai no momento da entrada no sistema, né, da prisão. Então, ele sendo preso, o juiz vai emitir a guia e vai cumprir lá. Poderia fazer simplesmente isso. Não tem problema algum. É má vontade. Uma pena. Mais alguém? Só passar aí. Bom, está acontecendo bastante comigo, acredito que com vários colegas também. Vários clientes que tiveram a progressão de regime proaberto retornaram para a realização do criminológico. E estão esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas, espera aí, já estavam no aberto e retornaram para o criminológico? Exatamente. Mas cometeram o crime em que época? Não, eles... Antes da mudança da lei? Alguns sim. Habeas corpus. A questão do renovatio impeius lá também, ela não está, o habeas corpus está sendo derrubado no STJ. No STF. É pacífico no STF. Isso é direito penal. A lei retroage a data do crime. Qual é? A irretroatividade tem como marco a data do crime. É o que diz o Código Penal. O tempo do crime é o tempo da ação, não é isso? É o tempo do crime. Então, se ele comete o crime antes da mudança da lei, o criminológico para ele não é necessário. Isso é STF já. Temos que fazer uma reunião com o juiz de execução, conversar um pouquinho para entender o que está acontecendo. Se ele comete o crime depois da mudança da lei, que diz que exige-se o criminológico, aí tudo bem. Por quê? Porque ele cometeu o crime já na vigência da exigência do criminológico. O detalhe é, tudo que mexe com a sua liberdade é direito penal, não é direito processual, é direito penal. Afetou a sua liberdade, é direito penal. Ainda que queiram disfarçar chamando de instituto híbrido, né? A gente gosta de falar híbrido, mas híbrido é metade penal. Se é penal, não retroage. Isso é STF, já está decidido. Então, conversar com o juiz de execução, falar, excelência, qual é o ponto? Conversar com o Ministério Público e, se não houver resposta, habeas corpus e subir até chegar lá. Não faz sentido voltar para fazer o criminológico se já se encontra no regime. Não, mas eles voltaram. Na verdade, a gente foi procurado justamente por isso, porque eles estavam já refazendo a vida, alguns até trabalhando, e do nada vieram cumprir a determinação, né? De novo, por que um juiz de execução, um promotor de execução tem que estar preparados? Para isso, é para isso. Deve haver um curso na escola da magistratura e um curso na escola do Ministério Público para quem quiser ser juiz ou promotor da execução penal. O que nós pretendemos fazer aqui. Se o convênio sair com a defensoria, a ideia é que a ESA, no dia seguinte, já tem um curso pronto, está sendo gestado. Os advogados que quiserem trabalhar na execução vão fazer o curso pela ESA e aí vão utilizar a anualidade de volta, né? O custo está embutido na anualidade, e vão ter lá um certificado. A partir da emissão desse certificado, vão se apresentar na vara de execuções e falar assim, excelência, eu estou aqui, estou à disposição, se precisar me nomear dativo para atender alguém lá, fique à vontade. E os juízes vão ter ali o poder de dizer, isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui não pode, e vão indicar todo mundo. Mas vai ter que ter um curso. Por que um promotor não precisa de um curso? Por que um juiz não precisa de um curso para atuar na execução penal? Precisa também. Por quê? Os detalhes da execução penal. Não é um processo de conhecimento. Você transferir a tua cultura processual para dentro da execução penal gera esse tipo de coisa. Mas esse ponto especificamente o STF já decidiu, em vários outros momentos. Por exemplo, quando nós mudamos em 2019, a 13.964, que a gente muda de porcentagem para fração. Lembra-se disso? Era 1/6 e tal, mudamos para 16%, 30%, 40%, 50%, estava muito fácil, 1/3, 1/6, né? Tinha que complicar um pouco para usar matemática. Quando nós mudamos isso, mesma coisa. Já tentaram atualizar para que fosse feito em porcentagem, não mais por fração. De jeito nenhum. Quem cometeu crime até dezembro de 2019 ainda progride e progredirá por 1/6, 2/3, 1/6, 2/5 e 3/5. Por quê? Porque cometeram crime na vigência anterior. Esse vale a pena brigar, esse vale a pena discutir. Né? Brigar no bom sentido, né? Brigar juridicamente. Né? Maravilha. Então, como não tem mais pergunta, pessoal, a gente vai seguir para o final, tá bom? Eu quero agradecer a presença do Dr. Alexis, palestrante maravilhoso, de grande entendimento nessa área, né? Porque execução,
criminal não é qualquer advogado que faça, não é mesmo. Não adianta chegar ali e falar, sou advogado criminal, vou fazer. Não faz, doutor, porque é muito difícil, eu mesmo não sei fazer. Então, por isso que a palestra ajuda bastante, cursos ajudam bastante. E eu creio que muitos aqui estão aqui porque têm vontade de atuar ou atua, né? E aqui também tem muitos conhecidos advogados, né, que atuam nessa área, que eu sei que atua. A doutora aqui, ó, a doutora aqui é um exemplo na área de execução, né? Ela conseguiu livrar uma pessoa com 200 anos de prisão, né, doutora? 200 anos de prisão, foi notícia, foi tudo. Estava ali esquecido no sistema carcerário, né, pessoal? Então, assim, é muito bom essa área. Então, assim, quem está aqui, eu creio que aproveitou muito o doutor Alexis, né? Quem fez as perguntas também solucionou as suas dúvidas também. E eu quero agradecer muito a sua presença, doutor. Obrigado por aceitar o convite do nosso presidente, doutor Antônio Gonzalez, e de se propor a sair lá de São Paulo para vir aqui nessa cidade de interior para nos atender. Tá bom? Pessoal, uma salva de palmas para o nosso doutor Alexis. Doutor, eu gostaria de entregar ao doutor. Primeiramente, quero chamar o meu vice, que é o doutor Jairo, né, vice na comissão, para entregar esse certificado ao doutor. Certificado, não. Depois a gente entrega o outro. Isso, certificado. Isso. Quem vai tirar uma foto? Tira uma foto aqui, ó. Isso. Nosso presidente, doutor Antônio, vai entregar outra lembrancinha também. Isso. Hortolândia. E também a pessoa que gosta do vinho, né? A doutora Karina, para entregar esse vinho. Entregar também esse presente ao nosso doutor. Cadê a foto? Mudou a fotógrafa. Maravilha, pessoal. Uma salva de palmas novamente para o nosso doutor Alexis. Quero também chamar a nossa amiga também da CASP, da OAB Prev também. Ela vai fazer um sorteio também. Tá bom? Aguarda aí, pessoal. Não sai não antes do sorteio, hein? Espera aí. Vai se ganha. Se ganha, eu vou levar no seu lugar. Texto de produtos. Obrigado. Mais uma vez, agradecer. Obrigado, doutor, pelo espaço, né? Sempre. Parabéns pela palestra. E a gente fez o sorteio aqui. Quem ganhou foi a Letícia. Acho que só tem uma aí, que a gente conferiu. Foi a ganhadora. Doutor, queria agradecer mais uma vez. Tenho certeza que foi de grande valia pessoal. Esse pedido, essa provocação ao Ministério Público antecipada, eu acho que isso aqui, não me lembro de alguém que fez. Tenho certeza que vai ajudar demais a advocacia aqui da cidade. Então, dentre outros ensinamentos que o senhor nos trouxe, queria agradecer mais uma vez em nome da subseção. Pessoal, Karina pediu aqui para passar um recadinho, hein? Fora de palestra agora, de tudo mais. Iniciamos a venda aí no finalzinho do mês do nosso baile, dia 30/8, até o dia 30 desse mês é o primeiro lote. Então, quem se interessar, liga lá, fala com a Meire ou com as outras meninas da subseção, tá bom?
o certificado do caso da palestra de hoje, como foi feito pelo Simpla, ele vai automático para cada um agora, acho que talvez até hoje à noite. Se acaso alguém que estiver aqui não fez a inscrição, manda para a gente que a gente pede para encaminhar também, tá bom? Obrigado, doutor, mais uma vez. Encerrado, pessoal.